Você deve ter visto nos jornais ou na televisão que a Bolsa de Valores teve uma forte alta logo após as eleições no primeiro turno, com a chance agora de Aécio Neves derrotar Dilma Rousseff e o PT. E automaticamente muita gente repete que prefere a Bolsa Família à Bolsa de Valores, como se de fato houvesse uma dicotomia, um antagonismo entre ambos. Eu nem culpo você se você acreditou nisso. Né? São muitas décadas de propaganda enganosa, de tentativa de lavagem cerebral mesmo. Então é muito comum que no Brasil a pessoa mais leiga, que não conhece o dia a dia do funcionamento do mercado financeiro, tenha essa impressão de que aquilo não passa de uma espécie de cassino, de especulação, de jogatina, onde os ricos e os especuladores se beneficiam à custa do povo. E nada mais falso, nada mais distante da realidade. Basta lembrar que quando a Bolsa subia, na época do próprio governo do PT, o PT celebrava como um indicador, como um indício, né, um sinalizador de que as coisas iam bem no país, de que os investidores estrangeiros estavam satisfeitos com a economia e com o rumo do país. Então, o discurso deles é que mudou de acordo com a ocasião. Mas o fato é que não existe essa batalha, essa guerra entre bolsa de valores e bolsa família. Né? Algumas pessoas preferem repetir que preferem focar na bolsa família, no assistencialismo aos mais pobres, em vez de bolsa de valores ou bolsa Prada, Louis Vuitton, fazendo uma espécie de ataque jocoso aos ricos, à elite. Né? E isso, em boa parte, é fruto dessa mentalidade de economia como um jogo de soma zero, né? Onde João, para ser rico, precisa tirar de Pedro, que é pobre. Isso não tem nada mais distante da realidade do que essa falácia. Basta pensar como os países mais ricos conseguiram crescer e gerar riqueza e emprego e renda para a grande maioria das pessoas. Um trabalhador de classe média hoje, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, no Canadá, ele vive de forma muito melhor, com muito mais qualidade de vida e acesso a bens materiais do que uma pessoa de classe média alta no Brasil, que é um país muito mais longe desse modelo de capitalismo. Além de tudo, basta lembrar também que esses países todos desenvolvidos possuem uma bolsa de valores bastante sólida. Né? A França, adorada por muita gente de esquerda, o Canadá, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos esses países, sem exceção, possuem um mercado financeiro, um mercado de capitais bem sólido, bem desenvolvido. E por quê, gente? Não é difícil entender. Porque, na verdade, a Bolsa de Valores não é essa coisa de especulação como se fosse um cassino. Ela é um instrumento que serve para canalizar poupança para quem pretende investir em setores produtivos. Você tem os fundos que, por exemplo, captam dinheiro e recursos para novos empreendimentos, como no setor de tecnologia nos Estados Unidos. Todos nós que usamos hoje Facebook, Microsoft, os aparelhos da Apple, que a própria Luciana Genro, socialista, gosta. Todas essas pessoas que desfrutam de tudo aquilo que o setor de tecnologia dinâmico pôde nos oferecer, deveriam agradecer justamente ao mercado de capitais bem desenvolvido, ao Nasdaq, a esse instrumento que serve para pegar recursos de pessoas que possuem mais poupança do que gasto e levá-los justamente a quem pretende investir em novas empreitadas. Então o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é basicamente isso. Ele serve como um instrumento para trazer recursos para investimentos produtivos que gerem emprego e renda e prosperidade. Além disso, ele é uma espécie de termômetro da saúde financeira daquele país, da economia daquele país, porque ele atua com base em expectativas. E basta pensar que são pessoas altamente capacitadas, treinadas e cuja sobrevivência, cujo ganha-pão depende desse acerto de previsões,
Depende justamente de você poder ter uma visão adequada e acurada do que vai acontecer à frente, porque isso impacta totalmente o preço dos ativos. Então, quando ganha a Aécio Neves e surpreende no primeiro turno e tem uma chance concreta de derrotar a Dilma, isso faz com que as empresas aumentem 5%, 10%, como nos casos das estatais, de valor naquele momento, porque esses investidores todos do Brasil e do mundo compreendem que isso poderá ser muito positivo e favorável ao valor desses ativos, dessas empresas. E vale lembrar que isso não diz respeito apenas a ricos, a especuladores, muito pelo contrário. Não só a questão do emprego e da renda, como eu já citei, como do ponto de vista de investimentos mesmo. Onde você acha que estão nossos recursos, mesmo quem é classe média? Você que é um dentista, você que é um advogado, você que é um psicanalista, você tem alguma poupança, você tem algum dinheiro em banco, isso tem alguma contrapartida nessas empresas. Ou então, FGTS. Milhões de brasileiros puderam investir em ações da Petrobras via seu FGTS, seu fundo de garantia. E estão perdendo muito dinheiro. Em alguns casos, chegou a quase 50% de perda, metade de tudo aquilo que eles colocaram. Por quê? Porque houve uma má administração, não só na empresa, como na economia. E isso pune todos, pobres, ricos e classe média. Então, esse discurso que você tem escutado por aí, de que eu prefiro a Bolsa Família do que a Bolsa de Valores, né? Ele é um discurso mentiroso, ele é um discurso enganoso. Ele tenta justamente te ludibriar, te enganar, porque você não necessariamente entende do funcionamento do mercado de capitais e é vítima de uma propaganda enganosa nas últimas décadas que vem disseminando essas inverdades. Não caia nessa. Entenda que bolsa de valores sólida, com ativos em alta, é algo desejável para o país como um todo, principalmente para os trabalhadores e para as pessoas de classe mais baixa, porque dependem os seus empregos, os seus salários, justamente da solidez da economia e da criação de renda, de riqueza, que tem tudo a ver com um mercado de capitais pujante. Portanto, minha gente, não entrem nessa. Nós queremos um mercado de capitais sólido, nós queremos nossas empresas se valorizando no mercado brasileiro. E isso já ficou evidente para todo mundo, só acontecerá se tivermos Aécio Neves vitorioso no segundo turno.